gente, tudo bem? Para quem não nos conhece, esse é o nosso podcast Como Faço para o Seu Pé. Meu nome é Lívia e eu tô aqui com a Cíntia. Oi, gente. E hoje a gente está com uma convidada super esperada, porque eu sei que todo mundo quer saber como eu faço para ser pé nos Estados Unidos. E hoje a gente está É. aqui com a Daiane, que não só foi au pair nos Estados Unidos, mas ela ganhou o título de au pair do ano, tá? Olá, Celebridade pessoal. do mundo alperiano, gente. Olha, meu Exatamente. Deus. Oi, Daiane, tudo bem? Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Super ansiosa por Oiê. participar do podcast de vocês. Uh, Bora lá. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Imagina, que isso. Então vamos lá. Então, como sempre, vamos lá no comecinho. De onde você é, quantos anos você tem e como você descobriu o au pair? Bom, vamos lá. Eu tenho 25 anos, eu sou de São Paulo, capital. Conheci o au pair através de uma pesquisa que eu fiz mesmo, assim, por agências. Eu não conhecia, desconhecia totalmente o programa. E até então a ideia de se tornar au pair foi porque eu fui pedida em casamento. E desde que eu me conheço por gente, desde os meus 15 anos, eu sempre trabalhei muito, nunca tive a oportunidade de viajar para fora, nunca fiz nada de diferente. E eu comecei a pesquisar alguns intercâmbios, porque eu queria ter alguma coisa assim, sabe, uma experiência interessante antes de casar, né? Porque depois que você casa, você tem a responsabilidade de uma Aham. casa, da família e tudo mais. Então eu queria ter uma experiência diferente. E até então eu tinha pesquisado os intercâmbios comuns, né? Que são esses de 3, 6 meses, só que na época, para mim, era assim, muito fora de realidade eu pagar 60 mil reais no intercâmbio. Olha, Na época era esse valor. absurdo. E eu acho que o pior era que eu só tinha um mês de moradia, e a partir do segundo mês eu já tinha que, por mim mesma, procurar um lugar para morar. Era muito esquisito esse intercâmbio. Eu não sei nem se ele ainda existe, mas era mais ou menos essa modalidade. E eu fui na agência aqui de São Paulo, e eles me falaram desse intercâmbio do au pair, me explicaram como é que funcionava e tudo mais, e eu achei bem interessante, justamente por ser uma experiência mais imersiva, né? Você morar com a família era um pouco É. mais seguro, em comparação com os outros intercâmbios que eu tinha visto. E aí eu decidi seguir em frente com isso. Tive total apoio do meu noivo, até então a gente já tá morando junto aqui, deu tudo certo em todos esses 18 meses, nós estamos juntos aqui no nosso Ah, tá. apartamento. Dando aí já um spoiler do final da história. Mas foi assim que eu conheci o au pair, né? Então eu fiz o processo, né, do application. Como eu trabalhava na época, também eu comecei a pedir pro pessoal deixar eu cuidar das crianças deles para ter mais experiência e tudo mais. Cheguei a fazer curso de cuidadora também, aqueles cursos que vêm, inclusive, aqueles de primeiros socorros. E, enfim, foi bem interessante, assim, entreguei tudo, mas, assim, a história em si de até ir para os Estados Unidos foi muito complicada. Aliás, né, não sei se vai chegar essa pergunta também, assim, em relação a como eu cheguei nos Estados Unidos, mas quando eu entreguei meu application, foi mais ou menos em maio de 2019, não, minto, em 2020, a pandemia Ah, veio. Então, assim que eu entreguei meu application, a pandemia veio, e eu fiquei aí 8 meses sem ninguém entrar no meu perfil, obviamente, né, tava muito feia a É. situação. é. Eu fiquei muito triste, né? Porque eu tinha investido um dinheiro nos cursos, né? Eu tava muito ansiosa para poder ir, eu tava acompanhando também os grupos e as au pairs que já tinham ido, enfim. E aí não deu certo, assim, fiquei 8 meses sem nenhuma mesma família entrar no meu perfil. Nossa. Todo investimento, tudo assim, eu falava, meu Deus, era muito dinheiro para jogar assim no lixo. E eu acabei É. ficando assim muito chateada na época. Quis desistir do programa e eu liguei para agência e eu falei, quer saber, vamos cancelar esse application porque não vai dar certo, assim, a pandemia tá aí e eu acho que eu não quero mais. E ela falou assim, ai, Dani, você tem até março de 2020 para poder ir. Aí eu falei assim, 2021? 2021, 21. isso, 2021. Aí eu falei assim, por que você não fica? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas assim, qual que vai ser a diferença, né? Ela falou assim, aí eu falei, tá bom, deixa aí online, vamos ver o que que vai ser. E aí, nessa mesma época, eu comecei a procurar também apartamento para morar, mas assim, nada dava certo também, porque assim, quando as coisas têm que acontecer, tem que É, acontecer, tudo não assim, tem né? jeito. Então, a partir do momento que você se registra na agência, tem um limite? Quanto tempo você pode ficar online até achar uma família ou ter que desistir? Sim, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você entrega o application pela EPA, você tem um ano para encontrar uma família, Ah, né? tá. Então você fica online nesse período. E aí, depois desse período, se você não encontra, aí seu perfil fecha, né? Então você meio que tem que fazer o processo do zero. E aí, assim, eu poderia desistir a hora que eu quisesse, né? Era uma Uhum. opção minha, mas aí até então a pessoa que me atendia, que bom, assim, eu sou muito agradecida por ela. Ela falou assim: não, Dani, continua, vamos ver o que que vai dar. Isso foi em outubro. Eu recebi um convite
finalmente um convite para poder fazer uma entrevista. É sempre quando a gente está prestes a desistir, né? É loucura, porque eu falei, já estava triste, já estava desacreditada. Entrou essa família. Aí a família paquistanesa, com 3 crianças, morava em Maryland, né? E eu falei, nossa, é bem diferente, né, do que eu estava esperando, né? Uma família paquistanesa, 3 crianças, é bastante coisa. Aí eu fiquei, não sei se vai rolar, porque na época eu tinha a cabeça muito fechada para essa questão de criança, eu achava que eu não ia ter capacidade de cuidar de 3 crianças ao mesmo tempo. É. E aí já para mim já entrou essa família, eu falei, não vai rolar, não vai dar certo. E aí ela me mandou esse e-mail e eu tava trabalhando, e aí deixei aquele e-mail lá em stand-by e falei assim, depois eu vejo. Passou um tempinho, umas 3 horas, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, e eu falei, nossa, eu acho que ela Olha. realmente gostou de mim, né? Interessante, tá? Aí a gente começou a conversar, assim, foi uma conexão muito gigante, assim, que a gente teve, a gente conversou, assim, quase 3 horas mesmo. Caraca, que legal. Foi demais, assim, claro que ela preparou bastante coisa, assim, era uma pessoa muito atenciosa, tipo, assim, até hoje eu converso muito com ela, a gente é muito amiga, eu e a Roshmon. Ela me preparou, então ela falou assim, eu quero que você faça uma lista, uma coisa que eu até dou dicas para as meninas que me pedem. Faz uma lista dos seus principais pontos, né, o que você gosta, o que você não gosta, pra gente bater um papo, e ela também fez a lista dela. Tipo, a gente fala de red flags, é uma green flag, né? Tipo, a Sim, pessoa quer uma green saber, flag. quer saber mesmo sobre você, não quer só que você vá lá e seja babá. E veio dela, então, assim, já é um excelente sinal. Sim, Achei com legal que, certeza. tipo, ela estava interessada em fazer o programa funcionar para você também, né? Ela queria que você Sim. estivesse satisfeita. E eu fui a primeira au pair dela. E ela sempre foi uma pessoa muito cuidadosa, sempre quis seguir tudo muito à risca. Ela sempre, desde o começo ali, desde a primeira conversa, ela sempre me deixou muito confortável com tudo, né? Então ela pesquisou Legal. muito também. E nessa Oh. conversa foi muito interessante, porque assim, eu não estava muito nervosa. Claro, eu fiquei muito ansiosa, mas não estava tanto, porque eu tava naquele momento meio que desacreditada. Então, pra mim, vai ser uma entrevista aqui, mas não sei se vai rolar, sabe? Mas quando eu comecei a falar com ela, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, eu vou ser muito honesta com ela em 100% das coisas. E é uma coisa muito importante. É uma família islã, é uma cultura diferente da nossa. Então, eu falei assim, porque ela me perguntar, eu vou ser muito honesta. E se for pra ser, vai ser. Então, ela me perguntou, assim, umas coisas tipo, você gosta de beber? Eu gosto, assim, socialmente, eu gosto de sair com as minhas amigas e tudo mais. Ela, não, entendi. Por exemplo, no Islã eles não bebem, né, a bebida alcoólica, mas assim, fui muito aberta com ela. Falei assim, claro, é uma coisa social, né? Não vou te falar que eu bebo, assim, de ficar todo dia bebendo. Não, não é, acho que não é isso, a fala de beber, né? Acho até forte falar, eu bebo, né? Então, eu falei assim, uma coisa mais social, né? Aqui no Brasil a gente gosta do churrasco, uma caipirinha no final de semana, e é isso. Eu, não, legal, não sei o quê. Beleza, eu fiquei muito animada, mas até então aquela dúvida, não sei se eu quero realmente ser au pair mais, já tinha desanimado. Só que foi muito boa a conversa. E aí ela me mandou mensagem, por favor, não escolhe ninguém porque você tá na minha top list. Aí eu fiquei tipo, não escolhe ninguém, nem tenho, né, família? Eu fiquei pensando assim, oh meu Deus. Deixa eu ver aqui na minha lista. Calma aí. Sim. Aí eu falei, nossa, eu falei, gente, não acredito. E aí, nisso, o coração já começou a ficar assim, meu Deus do céu, será que vai? Será que não vai dar certo? E detalhe, na época, são vistos especiais, né, para ir para os Estados Unidos. Então, era só que trabalhava em serviços essenciais, né? Então, médicos, enfermeiros, enfim, só essas pessoas que conseguiam visto. E quando eu tava conversando com ela, ela falou assim, I am physician. Aí eu fiquei assim, nossa, será que ela trabalha com física? Que doido, nossa, deve ser demais. Não sabia, né, dessa palavra physician, que é, né, o nosso médico, né? Pra mim era doctor, pronto, acabou. Então, quando ela falou assim, I am physician, e falou assim, né, então, tipo, eu consigo, né, te dar um visto, eu fiquei tipo, nossa, mas por quê, né? Deve trabalhar com um negócio muito ligado ao Covid, né, de física. E aí, depois que ela me mandou os documentos que eu vi, né? Tipo, healthcare, né? E o nome lá da clínica que ela trabalhava. Gente, ela é doutora, né? E os 2 rostos, né? Tanto o pai quanto a mãe eram médicos, né? Então, pra você ver, quando o negócio era pra ser, né? Em São Paulo, eles só estavam emitindo nesses casos específicos, né? Que é o visto NIE, que foi o que eu tirei. Me diz uma coisa, a agência, ela te deu bastante suporte nessa época? Você precisou, tal, porque às vezes você nem precisa, né? Mas eles te deram bastante suporte? Como é que foi a sua experiência? Olha, com a agência, eu não precisei muito da ajuda deles depois do match em si. Foram algumas coisas bem pontuais. Mas a agência, ela me deu bastante suporte no começo, com o application, né? Com a correção. Eu também cheguei a pagar uma mini agênciazinha para poder me ajudar com o application em si, o que fez uma diferença total.
porque eu estava muito perdida na época, eu não sabia mesmo o que colocar no vídeo, como deixar o vídeo interessante. Então, eu também busquei mais umas ajudas, assim, para poder deixar o Foi perfil. mentoria? Isso, como se fosse uma mentoria. Então, ela me ajudou a ir preenchendo o application, algumas ideias para o vídeo, e aí, conforme a minha experiência, a gente ia montando os roteirinhos. Então, basicamente, foi isso. Você tem que comprovar 200 horas com criança, não é? Sim. Como é que você comprova? Você precisa, sei lá, ter algum documento oficial, alguma coisa assim, ou Só uma só uma carta, carta de alguma alguma coisa assim. pessoa? Sim, na época que eu fiz, você colocava o e-mail, né, da pessoa, e aí a agência mandava um link e essa pessoa iria preenchendo, sabe? Então, tipo, ela Ah, ia tá. comprovando a tua experiência, então ali tinham, tipo, uns boxes que elas Ah, tinham que assinar lá, sabe? Então, tipo, é capaz de trocar uma fralda, coisas assim, sabe? tá. Que nem quando algum empregador pede referência, né? Então, exatamente. Então, ia direto para essa pessoa. Essas horas com criança podia ser, por exemplo, um vizinho. Você cuidou do filho do vizinho. Sim, desde que não seja familiar, entendeu? Ah, tá, sim. E esse curso de primeiros socorros que você fez foi uma coisa adicional que você fez Sim, uma por coisa conta adicional que eu própria. fiz. Uhum, Ah, exatamente. Eu entendo. queria Também estar o faz máximo diferença, né? preparado. E sobre o conhecimento da língua inglesa, você precisou comprovar o conhecimento ou fazer algum teste ou mandar algum comprovante? Tem alguma coisa assim? Sim, você faz testes, né, na agência. Então, eu fui na agência fazer um teste de listening. Teve writing também, se eu não me engano, faz muito tempo que eu fiz. Mas sim, você faz um teste, tanto ali, pessoalmente, né, com a pessoa da agência que está te entrevistando em inglês. Então, ela mesma vai lá e tem um campo no application da API que ela vai preencher falando dos seus skills, lá se você Uhum. tem um avançado, um intermediário. E também eles têm um sistema específico que a mulher fica falando lá, e aí você tem que repetir, e aí depois de um tempo você recebe o seu resultado, né? Se você é advanced, intermediário, enfim. E você precisa ter um nível básico ou intermediário de inglês? No mínimo tem que ser um intermediário. No teste que eu fiz, se eu fosse básica, talvez não teria passado, assim, porque já era um inglês mais fluente que esse falando ali, e você tinha que colocar bastante vocabulário, às vezes era uma pergunta muito simples, mas você não podia responder, tipo, yes, no, I like, sabe? Estou pensando numa pessoa que está ouvindo aqui agora e falar, eu quero ser, e Sim. como eu começo, né? Então, Uhum. todos esses documentos da comprovação das horas, o comprovante de inglês, né? Esses testes, tudo isso faz parte da sua application. Sim. Aí, depois que está tudo pronto, aí que começa a ser o ano que você tem para dar match. Isso, exatamente. E quanto tempo você acha que demorou desde que você começou esse processo da application e até ficar pronto, né? Bom, tá aí, tá no ar, tá o seu profile. Olha, o meu deu mais ou menos uns 4 meses, porque eu fiz bem tranquila, sabe? Até eu não sabia que, né, a gente entrar numa É, pandemia. Uhum. Já vi meninas da mesma agência que eu que fizeram em um mês tudo, assim, mas se deve você ter correr, né? Foi sido, ali, pá, 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 nossa. pá. É. Tá, tá. Na hora que você fica online, quando você começa a conversar com família, tem algum limite de quantas famílias você pode falar ou não? Você vai falando até dar um ano? Pelo que eu sei da app, porque eu só tive uma família, né, no meu perfil. É. Você pode, você pode ter até 3 famílias no seu perfil, né? Ah, Ah, tá. Então você tem o limite de 3 famílias. Mas, assim, no período desse um ano, o céu é o limite. Você pode conversar com bastante famílias em todo esse período. Ah, beleza. Bom, eu ia te perguntar se você fez muitas perguntas para essa família, mas parece que ela já foi, já foi Nossa, bem ela proativa foi nisso, né? preparada. Eu quase que eu achei até que eu que ia ser Rochimão ali, porque ela. Olha, mas assim, eu fiz bastante pergunta para ela também, bastante perguntas assim, muito simples, mas como eu não conhecia a cultura deles também, eu perguntei, então, questão de vestimenta, se tinha alguma regra, né? Porque, né, não Tinha fazia alguma ideia regra? mesmo. Tem? Assim, era roupa normal. Ela falou assim: não, tipo, você usa roupa normal que você usa no dia a dia. Claro que você não vai andar de biquíni pela casa. Eu, não, realmente, não pretendo, né? Então, assim, ela falou assim: não, super tranquilo, assim, a roupa que você usa no dia a dia, né? Com certeza você vai usar uma roupa confortável, né? Uma leg, uma camiseta pra você trabalhar, mas assim, não tem Aham. nenhuma regra, não tem que ser, não precisa usar nada na cabeça pra cobrir o cabelo, não tem nada disso, né? É claro que era muita questão de senso. Então, assim, eu não usava coisa muito curta ou decotada, porque eu tinha muito É, respeito, principalmente com o rosto daddy ali, né? é. Mas assim, quando eu ia sair, eu usava roupa que quisesse também, porque aí também não tem nada a É. ver, né? Ah, Mas tem que no dia usar a o dia bom de senso, trabalho. né, gente? Não, É, tem que é ter, que tem tem que gente que não ter. tem, né? É. Nossa.
Mas, mas assim, no dia a dia era muito tranquilo. Assim, você foi para vivenciar essa cultura americana e acabou na família paquistanesa. Eu achei isso demais, porque, né, foi 2 em 1. Como é que Foi foi? Você super. conseguiu absorver bastante das duas culturas? Sim, não, foi incrível, assim, acho que não poderia ter dado mais certo ter ficado com essa família. Primeiro que eles são umas pessoas muito boas, assim, sabe? De coração e que sempre querem ajudar bastante. Então, o sucesso do programa foi principalmente eles, assim, eu posso falar, sabe? A minha host family, porque eles me ajudaram no geral, com muitas coisas mesmo. Realização de sonhos, de viajar para outros lugares. Eles, desde o começo, sempre se preocupavam bastante com essa questão de eu me sentir confortável, né? Eu absorvi muito, assim, com certeza, das duas culturas. Eles eram muito abertos, então vou dar alguns exemplos. Em relação à cultura deles, na verdade, para mim não foi um choque cultural, porque a comida deles é tão parecida aqui com a brasileira. A É, única diferença são os spices, né? Ali, o tempero deles são diferentes, né? O mais, É. né, mais picante ali. Mas, no geral, assim, as comidas são muito parecidas, né? Uma carne com batata e cenoura, um é. arroz. Então, É. não foi, assim, sofrido para mim. No começo, a pimenta era muito, falava, meu Deus do céu. Mas depois, nossa, eu acostumei Você assim, acostuma, né? foi de boa. Nossa, agora até eu quero colocar pimenta na minha comida aqui, mas assim, mas foi muito tranquilo, assim, sabe? Eles foram muito abertos, assim, sempre de coração. Claro que tem datas comemorativas que eles não comemoram, né? Então, por exemplo, o Natal. E eles sempre falavam assim pra mim, não, Dani, vai pra casa da sua amiga, né? A Ingrid, não posso deixar de mencionar ela, que foi uma pessoa muito especial assim, pra mim no programa. E eles falavam, não, vai pra Ingrid, pra você ter a experiência de ver como que é um Natal americano, porque a família da Ai, Ingrid é gente, que americana. fofo! Ai, Ai, É, mãe, então eles não se que importavam, fofos. assim. E assim, uma demonstração gigante que eu tive, principalmente da Rochemont. Porque assim, eu falei pra ela, nossa, eu acho que talvez a época que eu vou me sentir mais homesick é o Natal. Porque eu amo o Natal, eu amo dezembro, eu amo esse clima, né? De É. festa, e de família, e de comida. E eles não comemoram, pra eles é tipo um dia normal. É. E ela falou assim: ai, vamos, tem uma loja, esqueci o nome dela agora, mas é uma loja que é de departamento, assim, também, sabe? Mas bem gigante, mas, putz, eu esqueci o nome total. Mas enfim, Macy's? lá vende. Como? Não, não é Macy's? Macy's, não é Macy's. É uma loja que vende coisas para casa. Target. Não, não é. Você não vai esquecer jamais, senão. Não, é um Não outro esquecer nome. jamais. Jamais, não. É outro nome. Depois eu vou lembrar. Ela falou assim: ah, não, vamos comprar uma árvore de Natal pra você? Você quer uma árvore na sala e uma no seu Oh, quarto? Aí eu fiquei: ah, não precisa no meu quarto. Meu quarto não era muito grande, né? Não tinha como colocar uma árvore lá. Aí ela: ah, não, mas então vamos comprar uma aqui pra sala e tal. Tipo, ela perguntou se eu queria 2 árvores pra começar. Eu falei: não, não Ai, precisa. Ela: você gente. quer que fique no seu quarto ou na sala? Geralmente a árvore fica na sala, né? No Brasil. Ela, então tá bom, vamos comprar. Gente, ela comprou uma árvore gigante, mas era uma árvore tão grande, tão grande, tão grande. E eu falo assim, não, não precisa de uma árvore desse tamanho. Ela, não, essa árvore tá pequena. E ela comprou uma outra árvore. Era enorme, 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 enorme a árvore. E foi a primeira árvore de Natal deles também. Então foi muito legal. Ai, ah, foi muito legal, Ah, assim. Foi um momento muito emocionante, assim, né? Então ela me ajudou a montar a árvore, a gente montou junto. E ficou lindo, assim, ficou lindo. Então, esse foi um dos momentos mais especiais, assim, para mim, né? De consideração, né? Por você. E essas datas que, né, nos Estados Unidos tem comemorativa, elas sempre me incentivavam muito a ir lá. E não, vá lá, não, você tem que saber como é que funciona e tal. E ela sempre me gente, que apoiou. perfeitos. Tem prêmio para Host Family do ano também? Porque eles deviam ganhar. Menina, pois é, pois é. A AP sempre mandava, assim, os e-mails com alguns concursinhos, assim, mas eu nunca vi de Host Family do ano. Mas eles precisam... Nossa, se tivesse, com certeza, talvez eu eles tenha perdido, talvez ganhariam. tenha. Mas assim, eles foram incríveis, assim, do começo ao fim, sabe? Poxa, tantos sonhos, assim, que eles ajudaram a realizar. Esse da árvore foi muito especial, assim, me tocou muito, mas um também que foi incrível foi da Disney, eles me levaram pra Disney, eu fiquei assim, caraca, meu, foi insano. Ai, nossa. Porque, nossa, eu tinha acabado de chegar, assim, vai, um mês que eu cheguei, a Rosa falou assim, ai, quais lugares que você gostaria de ir, Daiane, não sei o quê. Assim, meu maior sonho é finalizar meu programa do Grand Canyon, o que aconteceu, foi incrível. Eu falei assim, mas acho que a Disney seria legal, né? Eu acho que esse é um lugar que todo brasileiro quer ir, eu também quero ir na Disney, entendeu? E aí, ela, então tá bom. Aí passou um tempo, então, eu já comprei aqui pra gente ir na Disney. Eu fiquei assim, quê? Ah, Assim, desacreditada, assim, foi um negócio muito insano, então foi muito legal. Eu fui com eles, com todas as crianças também. Foi cansativo, foi, né? Porque Disney é É, Disney, com com 3 certeza. crianças. Mas foi lindo, assim, também, né? Foi lindo, 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 incrível. Enfim, tipo assim, Assim, eles parecem que foram fofos desde o começo, né? Bem atenciosos. Mas com certeza
não teriam sido tanto se você também não tivesse sido uma ótima au pair. Ah, sim. Desde o começo eu me esforcei muito, muito com eles, assim, eu sempre quis deixar o máximo possível um ambiente bom para todos, sabe? Porque eles também estavam com uma experiência nova, tanto eles quanto eu, né? Então eu Uhum. sempre me esforçava bastante ali no dia a dia, com as crianças, fazendo bastante atividade, eu sempre conversava muito com a Rose, eu sempre tive uma conexão muito boa com ela, assim, no geral, sabe? A gente sempre falava que a gente é meio que soul sisters, assim, que a gente sempre pensava todas as coisas muito juntas. Até hoje, se falando, a gente fala a mesma coisa. Enfim, então a gente compartilhava muito de tudo, eu era muito aberta para conhecer a cultura deles, então eu perguntava bastante, questionava bastante coisas que eu falava, nossa, mas eu não concordo que, né, que isso aconteça lá. Então ela me explicava toda a história, por que que era aquela cultura. Então a gente sempre teve aquela troca muito grande, assim, sabe? Foi realmente um intercâmbio muito cultural nessa questão. Aprendi É. muito, muito da cultura deles. E eles também faziam o máximo possível também para me explicar da cultura americana, né? Principalmente minha roça, ela é uma pessoa muito, assim, extremamente genial, assim, inteligente. Nunca conheci uma pessoa tão inteligente na minha vida. Foi incrível, assim, das duas partes, sabe? Eu acredito que eu dei, assim, o meu 100% para eles também. Porque, assim, né? Não é perfeito sempre, né? Tem dias É, que a gente tá num mood que não tá legal, mas é claro que a é. gente tem que ser bem profissional ali. Então é uma questão de ser muito flexível, sempre fui muito flexível, eles também foram muito flexíveis com muitas coisas. Acho que é isso que fez dar super certo, assim. É uma via de mão dupla. Acho que a gente sempre É. fala isso. A flexibilidade tem que vir das duas partes, né? Sim, sem dúvida. Você cuidava de 3 crianças. Qual que era a idade das crianças? 3. Na época que eu cheguei, o mais novo tinha 10 meses, o do meio tinha Oh, 4 e a menina tinha 7. e como é que foi? Ah, foi assim, no começo pra mim foi bem difícil, assim, sendo honesta, porque era muita loucura, né? Porque as crianças Muita têm uma idade diferença muito de idade, diferente. né? Esse era o meu maior problema. Então, assim, no começo, até eu me adaptar e até conhecer cada um, foi mais difícil pra mim, porque cada um tem uma personalidade extremamente diferente. Então, assim, no começo foi sofrido para eu me adaptar e tudo mais, entender eles, mas aí depois foi fluindo muito bem, assim, sabe? Tenho, né, um carinho muito, muito grande por eles, sinto muita falta, assim, de às vezes ouvir umas músicas que a gente ouvia antes e chorar, assim, Não. de saudade. Ai, Olha, mas é, não eu é? vou confessar uma coisa. Eu já fuxiquei lá o seu Insta, porque, né, eu queria saber um pouquinho mais, pra Sim. gente também saber o que que a gente ia perguntar. E, nossa, eu não lembro agora se foi no seu ou no da sua host mom, que eu também fuxiquei no dela. Sim. Mas, gente, as crianças parecem super fofas. Fiquei muito Eles apaixonada. são. Eles são muito fofos, extremamente inteligentes também. Assim, tudo que eu não sabia de países eu aprendi com eles, porque eles sabem todos os países. Às vezes eu perguntava, onde que tá? Sei lá, um país aleatório, assim, sabe? Que a gente nem sabe onde que é. Eu perguntava e eles, tá aqui, assim. Eles nem pensavam, eles viravam assim, o globo tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá Tá aqui. vendo? Se Ah, tivesse ido para uma família americana, você não ia Não ia nem saber. metade. esse sabia de geografia. Você tinha 3 crianças, cuidava de 3 crianças, e como é que era a sua rotina, assim, mais ou menos? Eu trabalhava as 45 horas fechadíssimas, assim, a família era 45 horas. 45. Era bem pesado, Uau. porque uma família trabalha em clínica médica, então eles têm um horário bem puxado também de trabalho, então é o dia inteiro. Então, basicamente, minha rotina era segunda a sexta. Eu tinha um dia aí que era quarta-feira que eu trabalhava menos horas, então no começo eu trabalhava segunda, terça, quinta e sexta, 10 horas por dia, então eu começava das 7h30 e Uau. ia até às 5h30. E aí, dia de quarta-feira era um horário que era mais flexível, porque aí dependia da rotina da minha host mom, porque dia de quarta-feira ela não trabalhava, ela estava off. Então, dependia muito do schedule dela, né? As atividades que ela tinha que fazer, mas era um dia mais, assim, tranquilo. Então, eu começava na minha rotina, basicamente, né? Então, eu acordava as crianças de manhã para poder ir para a escola, e eu tinha, assim, 30 minutos praticamente para deixar elas prontas, porque tinha que esperar o ônibus do lado de fora, né? Aquele ônibusinho Uhum. amarelo, fofíssimo demais. É. Saudades de ver aquele ônibusinho. Então, eu arrumava as crianças para a escola, os dois mais velhos, dava ali um cafezinho da manhã bem rápido e deixava eles irem até a esquina, porque o ônibus parava literalmente na esquina da casa. Ficava olhando eles da janela, porque eu não podia deixar o pequeno, obviamente, É. sozinho, né? Então, eu ficava com ele geralmente ficava dormindo nessa hora, e eu ficava olhando as criancinhas ali da janela até elas irem para a escola.
E aí depois, né, o pequeno acordava, então era o café da manhã dele, brincava um pouquinho, dava uma organizada ali nos quartos, fazia a laundry deles também, e aí já, depois de tudo isso, já estava ali perto no horário do almoço, dava o almocinho dele. Passou um pouquinho de tempo, as crianças já estavam de volta, né, eles chegavam da escola umas 4 horas, mais ou menos, então quando eles chegavam também já estava preparando ali um bolzinho de fruta para eles comerem, porque não, a Rosa falava para não dar a janta já, porque estava muito cedo. Eles gostavam de jantar todo mundo cedo, então dava só um bolzinho de frutas, ficavam brincando ali com eles até dar o meu horário. E aí, depois do meu horário, eu tava free, né? Das 5h30 em frente. Fazia curso de inglês presencial já nessa época, que foi muito bom, gostava bastante. Fiz 3 meses de curso presencial. E aí, depois que eu terminei o curso, aí assim, né, saía de casa, ia numa lojinha na Target, dar uma olhada, aquelas TJ Maxx, saudades também, enfim. Isso é outra regra do programa nos Estados Unidos, né? Você tem que cumprir uns créditos, não é? Como é que isso funciona? Você tem que estudar inglês ou você pode escolher o que você estuda? Como é que é? Você pode estudar em qualquer lugar? Não, você tem sim os créditos para você cumprir. Isso é a regra do programa, você tem que fazer. Você pode escolher qualquer curso, desde que seja um curso, por exemplo, de universidade americana ou um curso de inglês que tenha esse crédito ou certificado de horas. Então, para esse curso de inglês, eles tinham um curso específico para au pair. Então, eu já achei excelente. Então, já fechei com eles, porque a bolsa de estudo é $500. Então, esse curso de 3 meses deu os $500 fechadinho. Era 2 vezes por semana, 4 horas assim por dia. Então, era até bem puxado. Valeu super a pena também. Mas você pode fazer, por exemplo, curso de universidade. Então, no meu segundo ano, eu tinha que cumprir também metade dos créditos, porque eu não estendi um ano, né? Eu estendi só 6 meses. Então, eu tinha que cumprir metade dos créditos para o segundo ano. Então, eu fiz uns cursinhos, assim, da Universidade de Harvard. Desde que seja universidades americanas, aí você pode fazer. E aí, sempre eu mandava para minha LCC, né, que é a coordenadora, para ela validar se aquilo ali iria ser aceito, né? Você fazia online? Esse de Harvard eu fazia online. Você fazia pelo Coursera? Acho que é edX o nome, que é tipo uma plataforma do Coursera também. Se chama edX. Tá. Uma outra pergunta. Sobre essa LCC que você falou aí, ó. O que é isso? É uma responsável por você durante o seu ano de au pair? Isso, ela é uma coordenadora, então assim, como é que funciona? Por área, né, dos Estados Unidos, existem os clusters, né, que são os grupos de au pair por região. Para cada grupo tem uma LCC, que é uma coordenadora, né? Então essa coordenadora ela tem que ficar ali disponível, né, se acontecer alguma coisa, conselhos, tem, por exemplo, o rematch, enfim. Ela que fica responsável por fazer essa ponte. Então, a minha LCC, ela fazia bastante, assim, encontros, né, com todos os au pairs do grupo. Legal, Ela né? também mandava Tá. várias opções de cursos pra gente. Então, ela deu um suporte, basicamente, pro cluster, né, pro grupo de au pairs que tinha da minha região, da Ápia. Pelo menos uma vez por mês, ela fazia um encontro em algum ponto, assim, sabe? Pra gente se conhecer e também introduzir o pessoal que tava chegando. LCC é um assunto, acho que meio controverso, né? Tem gente que fala, LCC só trabalha para família, mas tem histórias também de au pairs que falam, não, minha LCC salvou a minha vida. Sim, essa LCC não tem o que reclamar dela, assim, é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ativa. Tem outras LCCs que você nem sabe que você tem um LCC, né? Então, assim, ela era muito ativa em tudo. Eu lembro que quando eu cheguei, eu falei assim pra ela, eu já cheguei aqui, tava na pandemia, eu vou mandar um e-mail, ou você pode perguntar pra sua host mom se eu posso ir aí te ver, tipo. E ela foi Que na casa, ver legal! a casa, ver tudo, entendeu? Então, ela teve sempre o maior cuidado. Eu acho que acredito também que ela teve um cuidado especial, talvez, no começo, porque era uma família que não é americana também, é uma família paquistanesa, como é que seria? Para ela também foi o novo, sabe? Então, desde o começo, ela foi muito atenciosa. Assim que eu cheguei, ela foi lá me ver, foi dar dicas e tudo mais. Sempre foi uma pessoa muito, assim, presente, sabe? Em todas as dúvidas que eu tinha, porque muita coisa eu mandava para ela. Deixa eu te fazer uma pergunta meio que voltando no tempo um pouco, porque quando eu comecei a pesquisar esse negócio de au pair, eu lembro que uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se ainda acontece, porque eu ouvi relatos diferentes. Os primeiros dias, você vai fazer um treino antes de ir para a família, é isso? Ou você chegou e foi direto para a família? Por conta da pandemia, eu fui direto para a família, mas antes da pandemia, você vinha para os Estados Unidos e você fazia uma semana de treinamento em Nova York. Só que aí, como tinha a pandemia, eu fiz todo esse curso antes de ir para os Estados Unidos online. Então, eu não tive esse treinamento. Eu não sei se eles vão voltar com isso, sinceramente, né? Por conta de custo também. Eu acho que para Pois eles é. ficou interessante fazer online. E como é que é esse treinamento? O que que você aprende?
Olha, são assim, coisas do dia a dia. Então, por exemplo, como lidar com o comportamento da criança, quando a criança está, por exemplo, amalcriada, primeiros socorros, a questão cultural, a questão da comida. Eles falam muito a questão da comida, acredito que por conta dessa diferença, né, da alimentação. Mas eram cursos, assim, basicamente para te dar um guia, assim, do dia a Ah, dia em legal, si, né? sabe? Como É. lidar com certas situações. Então, uma situação que você não tá muito legal com a sua família, o que que você faz, sabe? Basicamente isso que era o curso. Ah, é bom, né? Que já dá uma segurança, né? Para quem tá ansiosa, para quem não tem noção do que vai esperar, né? O que vai acontecer. Sim, é para os dois lados, eu acredito, né? Porque assim, além deles te darem o guia do que você fazer, eles também têm uma segurança do lado deles em relação a que assim, você precisa completar o curso É, para você fazer o programa. Então, assim, chegou lá e não fez o que tá ali naquele guia, mas calma aí, né? Isso aqui estava explicado, é. né? E deixa eu te perguntar, então você estendeu seus 6 meses, tá? Mas aí você conseguiu viajar, você conseguiu aproveitar mais no final, de fazer as coisas que você Sim. gostaria? Nossa, os meus últimos 6 meses foi, assim, a coisa mais incrível, assim, foi realmente um sonho. Primeiro que, assim, eu conheci a Ingrid, né, que eu te falei que pra mim foi, assim, incrível, porque a gente realmente fez muita coisa juntas. Então, a gente foi para Porto Rico, a gente foi para Legal! Miami, foi muito legal. E aí, no meu último mês, que foi setembro, né, meu programa acabou dia 2 de setembro, então eu tive o Travel Month, né, e nesse mês, fiquei, eu preciso ir para outra costa, né, ali da Califórnia, porque eu nunca tinha conhecido. Eu sempre conheci a costa de cá, né, ali Nova York, a Philly, Virgínia, enfim. Então, eu fui para outra costa, então eu achei uma agência que ela fechava uns pacotes, assim, por dia, então eram 7 dias e você fazia a Califórnia praticamente inteira, então começava de São Francisco e terminava em Los Angeles. Consegui ir para o Grand Canyon, que era o meu maior sonho, assim, da vida, Ah, foi incrível. Conheci essa parte da Califórnia e aí fui para o Havaí também, que foi incrível, foi Ai, gente, meu demais. sonho. Foi lindo, 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 lindo. Assim, teve perrengue lá também. No primeiro dia a gente foi assaltado. Ai, não Você acredito. acredita? Logo no primeiro. No E primeiro aí? dia. Nossa, ai. assim, a gente foi para uma praia, acho que se chama Waikiki. Não lembro se esse é Uhum. o nome da praia. Mas é uma praia assim deserta, né? Então, assim, não tem um estacionamento. Então, o pessoal vai estacionando ali na estrada que vai levando até a praia. Então, o guia deixou a gente lá na praia, ele foi estacionar a van, e nessa van era acoplado um trailerzinho. Então, beleza. Aí até aí nunca tinha acontecido na história dessa agência um assalto. Hum. Beleza. E aí tá, a gente ficou lá naquela praia, praia linda, uma das mais lindas, né, do Big Island, eu fui só no Big Island. E aí chegou a hora da gente ir para ir pro próximo roteiro. E aí, cadê o guia que não chega? Aquela demora, aquela demora, aquela demora. Até que ele chega e o vidro inteirinho estraçalhado da van. Aí eu falei, Ai. meu Deus do céu. E o que acontece? Teve meninas que deixaram coisas dentro da van. Eu, na hora, até pensei, falei assim, eu não vou levar meu celular, né? Que dó, né? Tipo, cheio de areia. Mas aí depois eu falei assim, não, vou levar, colocar aqui na bolsa com a minha carteira e tudo, porque, não sei, sabe quando é uma Ai, coisa muito que automático? sorte. É. Levaram $3.000 do guia, $3.000 do guia, Ah, fora o das meninas também, que elas deixaram carteira e tudo. E eu lembro que tinha uma menina que tinha uma câmera profissional caríssima, que a menina chorava, assim, que eu falava, Ai, meu Deus, ai, nossa, tadinha. eu fiquei com muita dó. tadinha. E aí eu falei, nossa, meu primeiro dia já era, ninguém vai estar no mood para completar, né, esses 7 dias aqui no Havaí, porque levaram tudo. Eu era a única brasileira nesse grupo, o resto das meninas eram todas europeias, muitas, principalmente da Alemanha, muito E legal o as choque foi meninas. maior ainda, então, né? Você Meu, pelo menos nossa, ia estar, A normal, né? brasileira já tá assim, ó, gente. eu tava Acontece. lá, tá Por normal, isso que gente, você vamos levou suas embora. coisas, tá vendo? Por isso que você botou o celular na Tá vendo? bolsa. Exatamente, exatamente. E aí, só que, tipo assim, eu falei assim, já era, né? Acabou o clima e não sei o quê. A gente foi na delegacia, abriu o boletim de ocorrência, aí todo mundo falou, nossa, como assim? Vocês foram assaltados? Não sei o quê, né? Tipo, mas as meninas eram muito legais, assim, então acabou que a gente seguiu em frente e foi lindo, assim, a viagem, sabe? Então foi muito divertido. No último dia a gente fez uma tatuagem juntos. Tipo, gente, eu fiz tatuagem com o pessoal que eu vi uma vez na minha vida, assim, foi muito legal. Elas eram au pairs também ou era gente, tipo, gente que foi com a mesma agência? A maioria eram au pairs, metade delas já tinham finalizado o programa, só que quando o programa finalizou, elas não conseguiram viajar, porque elas finalizaram na pandemia, então não tinha nada para fazer.
Então, Ah, elas guardaram uma grana para poder vir agora, né? Que abriu essa agenda com essa agência que leva para o Havaí. E tinha, acho que a única pessoa que não era, assim, desse núcleo de au pairs era um menino que a namorada, que é au pair, levou ele. Assim, ele era o único menino em um grupo, sei lá, de 15 meninas, assim. coitado. Tadinho, gente, que dó. Ai, meu Deus do céu. O único lugar que eu não tinha conseguido ir para aproveitar foi Chicago. Só que, por coincidência, o meu voo tinha uma conexão para Chicago que era de 5 horas, 6 horas. Então, eu já peguei, aproveitei, saí do aeroporto e fui andar Chicago. E tinha dado uma tempestade esse dia. Eu falei, mas só se vive uma vez, vamos sair na tempestade, que eu quero ver lá É, aquele cloud gigante. Já consegui fazer, assim, tipo, muita, muita coisa mesmo, sabe? Tipo, eu não voltei com a sensação de, eu poderia ter feito mais, sabe? Eu acho que eu consegui fazer, assim, o máximo possível. Sua amiga Ingrid, ela é brasileira, né? Uhum, É. Você fez sim. outro tipo de amizade, mais com pessoas locais? Como é que você foi recebida? Sim, eu conheci meninas de vários países, principalmente, assim, aqui, né, da América Latina, então muita pessoa ali do Uhum. México, Colômbia, conheci, mas, assim, a amizade mais próxima, que você fala assim, nossa, aquela amizade pra, que der e vier, foi mais com a Ingrid, que foi a brasileira, que morava ali mais próxima de mim. Mas eu consegui, assim, fazer umas outras amizades, mas era uma amizade, assim, mais, sabe, É. de festa, você vai ali num é, bar, alguma coisa, de É. mas nada momento, muito, é. assim, forte, assim. Mas de outros países que eu conheci muita gente foi nesse período de setembro. Foi muito pessoal da Europa, assim, que eu não tinha tido esse contato. E foi muito legal, porque eu consegui aprender muita coisas com eles. Inclusive, eu consegui entender o porquê que eles falam que eles nunca morariam nos Estados Unidos, que foi muito impressionante. O que que eles falaram? Menina, tipo assim, todo mundo, principalmente pessoa que tinha um pessoal latino, eles, não, eu não vou embora dos Estados Unidos, vou ficar aqui. E era uma coisa assim que era muito complicada também, porque muita gente me questionava, mas por que que você tá voltando? Aí sabe quando você começa a falar, gente, será que eu tô fazendo uma decisão ruim na minha vida? Porque não é possível, né? E, Aham. e aí, porque todo mundo quer ficar. Até que eu conheci em setembro esse pessoal da Europa. E aí eu falei assim, e aí, vocês vão ficar e tal, essas meninas que estavam terminando. Eu ficar, não fico. Nossa, não, eu não sei por quê, eu nunca moraria aqui nesse país. E eu ficava assim, ó, gente, eu nunca tinha ouvido alguém falar assim dos Estados Unidos. Mas elas falavam que é diferente, É. assim, É, a qualidade de vida eles falam que é muito melhor, em é. relação também a valores é até mais acessível. E eles focaram muito nessa questão, da saúde, né, da Uhum. parte de médica que eles falam que é muito bom. Enfim, eles deram, assim, diversos, assim, benefícios que realmente, se for comparar com os Estados Unidos, É. não tem, né, E principalmente a valores parte da pessoais saúde. também, né? Os Estados Unidos é aquela cultura de, tipo, você tem que viver para trabalhar. E, gente, não é vida, né? E Sim, tudo você tem que nossa, ser o melhor e o mais. E, ai, gente, não, vai exato, viver, só vai arrumar um hobby. exato. E assim, eram É. coisas muito simples, que nem eu conheci uma menina, ela era muito fofinha, acho que ela era da Suécia, e ela falou, eu perguntei, e aí, mas você vai voltar agora? Ela, vou voltar. Eu, mas e o que que você vai fazer lá? Ai, nossa, tem um bar, eu vou trabalhar lá num bar que é tão legal, eu adoro trabalhar naquele bar, assim, sabe? Uma rotina legal, conhecer pessoas e não sei o quê. Aí eu, nossa, interessante, diferente, assim, né? Porque, e ela É, tava, assim, muito É. feliz, que pra ela aquilo era muito legal, entendeu? Tipo, qualidade de Nossa. vida, pra ela daqui, trabalhar umas horinhas ali, voltar pra casa, ó. é. Gente, então assim, pra mim, assim, uma das partes mais interessantes do intercâmbio foi conhecer essa galera que era muito diferente, assim, de mentalidade, e o que fez, assim, despertar o mais interesse de conhecer a Europa, porque eu falei, gente, assim, pra mim os Estados Unidos foi muito bacana, mas eles estão falando, assim, de um negócio, assim, muito supremo, eu preciso ir pra esse lugar também conhecer. É, na Europa, a Europa é bem diferente, assim, e uma coisa que eu acho muito legal daqui é que você caiu da cama, tá no outro país, falando outra língua, comendo outra coisa, com outra Menina, cultura, isso é muito legal. Não é difícil viajar, e dá para viajar mais barato. Hoje em dia tá um pouquinho mais caro, porque o mundo todo, né, tá? sim, Mas não dá tem para muito viajar jeito. bem barato. Sim, Que opera aqui na Europa ganha menos, mas trabalha menos. Ganha menos, ah, trabalha menos e viaja mais, eu acho, Mais. porque os Estados Unidos também é muito olha grande, só. né? E hoje em dia também é bem mais caro. Muito caro, muito caro. Assim, você É. não faz uma viagem por menos de $1.000. Então, eu fui para Porto Rico, que é um país, né, faz parte também dos Estados Unidos. Uhum. Eu achava que ia ser relativamente ok o valor, mas
Eu gastei, Não. assim, brincando, mais de 1.000, assim. E pra Califórnia também foi isso. E a alimentação lá também já tá muito cara, É, assim, né? Tinha que tirar muito essa questão que o pessoal vê, principalmente que eu vejo aqui, né, das meninas que estão indo, essa ilusão muito grande de que vai conseguir muita coisa nos Estados Unidos. E é, não é assim, sabe? Com o salário que a gente ganha, o mínimo de lá, vamos falar, pelo que eu vi, eu acho que vai aumentar, né? é, Eu vi alguma coisa assim. é. Eu mesma, quando eu fui, assim, eu não fui para guardar dinheiro, eu voltei a $5,76, para não falar que eu voltei sem nada. Porque eu fui para viajar, assim, porque É. foi uma Mas então, escolha, sabe? aproveitou, né? É, porque eu Ah, acho que tem isso, eu acho demais. que essa é outra diferença. Muita gente vai para os Estados Unidos, né, porque quer ganhar dinheiro, comprar, 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 tudo. E ok, tipo, eu até entendo, porque no Brasil as coisas são absurdamente caras. Uhum, Mas a galera que vem para a Europa é mais a galera que quer mais cultura, quer viajar, aprender outros idiomas. E assim, ok, sim. cada um no seu quadrado, né? Cada um faz o que quer. Não, É. sem dúvidas. Para mim, assim, eu fui para a experiência mesmo. É, ainda mais a gente, cara, o Brasil tem muita cultura americana, né, na nossa. A gente cresce com isso, né? Então, Uhum. é normal. Todo mundo quer ir, quer ver o que a gente vê nos filmes. Ah, com certeza, né? Ir lá na Times Square é incrível. É, me diz uma coisa, eu sempre vejo muita gente reclamando do salário. Eu acho que eu vejo isso mais nos Estados Unidos do que na Europa. Eu acho que é porque nos Estados Unidos também você trabalha muito mais horas, né? Você Trabalha é demais, um gente. tempo integral. Muito. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar, se você tivesse um trabalho fora de casa, quanto você ia estar gastando com casa e comida, né? Que é um Uhum. super gasto. Gente, qual que é o salário dos Estados Unidos agora? Para o estado de Maryland é 195,75, mas É, tem alguns estados que é um pouquinho mais, acho que é. Massachusetts é mais. E a Califórnia acho que vai Mas aumentar também. isso mas tem que aumentar, aquele lugar é insano, é É, a muito caro Califórnia é essa muito coisa aí. cara. 175 por semana. 195,75 Isso, por semana. por semana, isso. Tá. É. Tipo Nossa. $800 por mês, digamos. Isso, É. basicamente é isso. Mas É. assim, Sim, $800 que você faz o que você quiser, né? exatamente, exatamente. Assim, dinheiro seu mesmo não tem mais nenhuma conta inclusa, né? E sim, com certeza, eu tinha até conversado bastante com a minha host em relação a isso, porque ela também acompanha bastante os grupos, então a gente debatia bastante essa questão, né, da Hum. visão dela como host mom, como a nossa visão do au pair em si. Ela mesma falou, assim, que teve uma host aí que tinha postado, né, o custo, mas isso também, né, lá na Califórnia é muito mais caro, então ela colocava, assim, a locação de um quarto, a locação de um carro, e assim, é um valor muito acima, É. né? Que assim, muita gente não tem nem ideia de quanto que é, né? Tem a questão da água, tem a questão da energia, tem a questão da alimentação. Eu acho muito importante as meninas terem essa noção do custo total também, né? Porque muita É. gente, como você falou, reclama em relação ao salário. Claro, não tô falando assim que o salário é perfeito, eu acredito que poderia ser mais pela carga É. horária. 45 por semana é muito tempo trabalhado. É. E como, por exemplo, com 3 crianças é coisa pra caramba, assim, É. sabe? Mas se você colocar na ponta do lápis também todos esses custos envolvidos, em questão também de seguro, né? Seguro aumenta muito, chega a ser até $2.000 a mais no seguro da família, dependendo da idade da au pair. Então, se eu não me É. engano, se a au pair for 24 anos para baixo, o seguro é até mais alto do que 25 anos para cima, é alguma coisa Hum. assim. Sim, o pessoal tem que ter, assim, as meninas têm que ter essa visão do valor total, assim, o valor cheio, para também entender o porquê É. desse salário, sabe? Eu entendo quando as pessoas reclamam, né? Que, trabalho pra caramba e não ganho muito e a família é rica. Mas tudo é relativo, né? Tudo, depende da família, depende do lugar que você tá, né? Estados que são mais caros, tudo depende. Às vezes você pode até ter um salário que vamos supor, é o mínimo, mas às vezes a família te dá alguns outros miminhos ali, sabe? É. Então, tem várias coisas, né? Tem que olhar realmente um todo. É, porque eu fico pensando aqui nas famílias. Antes eu não pensava muito nisso, não, mas hoje em dia eu fico pensando, assim, por exemplo, aqui, quanto custa ter uma babá? Cara, você. Assim, eu não tenho condição. Eu tenho um bom trabalho. Eu não tenho condição de ter uma babá. Porque você tem que ter, assim, 2 salários para pagar o salário da Sim, babá. É. É muito bizarro, sabe? exatamente, é muita coisa. E assim, né, tem famílias que precisam mesmo da au pair, tem uns que é só luxo, né? Tem alguns É, exemplos assim que, tipo, a au pair tá ali, mas tá fazendo muita coisa, tá? Quase ali, é quase só um objeto, sabe?
É, Mas, por exemplo, da minha família, e o que acontece muito também lá nos Estados Unidos é que, assim, deu uma nevinha, fechou a escola, a criança tem que ficar em casa. Como é que é faz com os pais verdade. que precisam É. trabalhar, né? Então, eu vejo que, assim, o au pair, para eles, isso é muito melhor, né, em relação tanto o custo-benefício, né? Porque você tá ali com uma É, pessoa dedicada ali na tua casa, fica mais fácil realmente tudo, né? Em relação à é, flexibilidade, horário e tudo mais. Mas é claro, né? Assim, tudo que pudesse, assim, deixar de mais benefícios para a peça seria excelente também, né? Um é. engajamento, enfim. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu acredito que seria muito legal que tivesse incluído no programa, por exemplo, é uma terapia já incluída nesse combo do programa para au pair, É sabe? Porque às verdade, vezes isso seria muito importante, né? Porque, nossa, a gente vive uns momentos muito intensos, né? sim. É cheio de ups and downs. Nossa, É, total. Tem dia que você tá assim, meu Deus, obrigada, Senhor, assim, essa é a melhor coisa que tá acontecendo na minha vida. No outro dia você tá, eu não aguento mais, entendeu? é, Então, assim, eu acho que teria que ter, assim, um suporte maior, assim, eu falo saúde mental das au pairs, assim, porque eu vejo é que hoje é o verdade. maior problema, assim, sabe? Quando eu vejo nas comunidades, as meninas falando que não aguentam mais, que isso, que aquilo tá acontecendo. E às vezes, quando eu leio, eu falo, nossa, mas é uma coisa, assim, que é resolvível, mas a pessoa, ela tá com a cabeça tão cheia que ela não tem É, essa outra visão, sabe? Então, eu É. acredito que a gente teria que ter mais, assim, um suporte maior nessa questão, porque a gente é sozinho, sabe? No fim, é, nós estamos sozinhos. Você pode ter a melhor família do mundo. Eu tinha uma família excelente, mas, meu, tem hora que, assim, você quer um conforto, sabe? Você é, precisa de alguém, você precisa clarear a tua cabeça. é. E É. cuidar de criança é punk, né, cara? São muitas horas, é muito cansativo. Você tem que estar ligado o tempo inteiro e tem dias, exatamente, pode ser a melhor família do mundo. Tem horas que você não aguenta mais, você não quer ver ninguém, você quer Sim, mandar você não todo quer mundo ver. pro buraco. Nossa, você não quer socializar, assim, você só quer paz, É, assim, você não quer ouvir criança, mas, por exemplo, eu tava no basement, tinha que subir pra ir pegar uma comida. Aí eu falo assim, ai, será que eu fico com fome um pouquinho só pra ir aham. lá socializar? Sabe, assim, é um negócio, uma loucura. Às vezes eu lembro das coisas. Às Eu vezes, fico rindo, porque todo mundo cara, passa pelas mesmíssimas meu, coisas, gente. É É, incrível. é. E assim, eu é. dou risada hoje, assim, mas na época eu falava, caramba, você tá me privando de comer porque eu não quero subir e socializar. Verdade, Nossa, eu já verdade. passei muito por Mas, isso. cara, Nossa, muito. Falando em comida, assim, eu e a Cintia é um dos nossos tópicos preferidos. A gente sim. adora Mas comida. assim, você morou com Ah, uma Falar de família comida. paquistanesa, então eu acho que você talvez não tenha tido tanto problema, porque nos Estados Unidos, muita gente tem problema com a comida, muita gente engorda, engorda muito. E assim, gente, já vou avisando, engordar não é um problema, tá? Não importa. Se você tá gorda, magra, não importa. Você tem que ser feliz. Se comida te faz feliz, comida me faz muito feliz, É, sabe? me O faz também. problema uhum, é também. perder roupa, porque a gente não tem Nossa, dinheiro para ficar perdendo roupa. sim, exatamente, E meu manter Deus. uma qualidade de vida também, né, É gente? verdade. Básica. Eu fui a parte dos Estados Unidos também. E eu morei com uma família super típica americana. Então, eu só comia porcaria. E eu era muito sem noção naquela época, eu não tinha noção de nada. Então, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu lembro que uma vez eu pedi pra mãe, sabe? Porque o seu corpo às vezes pede as coisas, né? Tá gritando, nossa, não aguento mais comer pizza. E aí eu pedi pra mãe comprar salada pra mim. Ela comprou um pacote de salada horroroso, sem gosto. E um Nossa, creme, sabe o salad cream? Aquilo pra eu jogar sim, na, sabe, maionese. Aí eu, gente, não dá. Eu voltei pro Brasil com uma pele horrorosa, um cabelo horroroso, porque, né, faz diferença em tudo. É o Você teve nossa. algum sacrifício. problema com a sua família? Ou por ter sido uma família paquistanesa, você deu sorte nesse quesito? Ah, eu acredito que dei sorte nesse quesito, viu? Porque, assim, eles cozinhavam praticamente todo dia e sempre eram comidas bem healthy, assim, sabe? Era uma Ai, que carne, era um delícia. frango. Então, assim, era muito difícil a gente comprar besteira, assim, pra comer, tipo Hum, pizza, sabe? E eu acredito também que tem muito a ver com a questão que eles só comem carne halal, né? Então, assim, não uhum, é em todo lugar dos Estados Unidos que tem esse tipo de carne, então são lugares específicos. Então, eu acredito que seja muito mais por isso também que a gente não comia tanta besteira, né? Que eles preferiam cozinhar na casa deles. Então, eu tive sorte nesse quesito. Mas só dentro da casa, né? Porque fora da casa eu tava indo no Fridays, tava indo no Chick-fil-A, né? Tava indo comer donut. Eu adorava, assim, as besteiras também. nossa, a gente descobre as coisas, né? Eu lembro que Nossa. eu mal tinha chegado, a família me apresentou ao Starbucks, que na época não tinha no Brasil, Uhum. e o Wendy's.
aquele milkshake da Wendy's. Sim, nossa senhora. E eu sem noção, nossa, eu Ai, comprava direto. Porque ainda tinha isso, sabe? No Brasil, sei lá, eu não tinha tanta opção na época, não tinha tanta opção. E eu também, eu não trabalhava, não ganhava mesada, não tinha muita grana, assim, que eu podia fazer o que eu quisesse, sabe? E aí eu comecei sim. a ganhar meu próprio dinheiro e comecei a gastar, assim, loucamente, como se não houvesse amanhã. E só em porcaria, cara. Comprei tanta merda que eu não precisava, tanta coisa, e comia tanta besteira, porque é aquele negócio, né? Você vira adulto, não tem ninguém pra te Exato. falar, não, não come isso, não te Seu é o policiar e limite. tal. E Esse eu é o era sem limite. noção. É. Aí pra mim era, McDonald's, uhul, vamos lá. É. Ai, que bom. Então você conseguiu manter pelo menos um estilo de vida mais saudável, uma alimentação Não, mais saudável. consegui ok, assim. Acho que o único impacto, assim, que eu tive no meu corpo, que eu já tinha, assim, predisposição, mas eu acredito que foi muito da questão de pegar a criança no colo, né? O Harris, que era piquititico, ele era bem pesadinho. Porque eu vejo que eu tive impacto, assim, foi mais, assim, varizes, assim, que eu comecei a ter bastante quando eu tava lá. Eu falava, meu Caraca! Deus do céu. Mas também não adianta, assim, eu não fazia exercício físico, eu não ia pra academia, eu nunca gostei de ir pra academia, eu detesto. Então, assim, acredito que tem muito a ver com sedentarismo também, sabe? Então, assim, depois do horário de trabalho, eu não fazia nada, mas na hora de trabalho eu tava pegando a criança pesada, indo pra lá, indo pra cá, e eu acho que isso teve bastante impacto, assim, mas eu também tenho uma predisposição por conta da minha mãe. Peso, assim, eu acho que eu engordei uns 4 quilos a mais, mas até aí tá, acho que tá ok, assim. É, não tá ruim, né? É, Não, tá ruim não. exatamente. Mas quando eu cheguei, eu emagreci bastante, assim, eu tinha emagrecido uns, sei lá, uns 5 quilos. Então, basicamente, ficou balanceado, não mudou tanto É. desde que eu saí e quando eu voltei para cá. É, mas uma curiosidade, assim, todo mundo fala a questão da água, né? A água Uhum. lá da casa era uma água de poço, era uma água tratada. Então, meu cabelo tava maravilhoso, assim, eu não tive problema com a água lá. Só que eu cheguei aqui no Brasil e eu tô vendo que o meu cabelo tá ficando muito mais, assim, crespo, porque a água daqui não é tão boa quanto de lá, o É. que geralmente é o contrário, né? Uma coisa que eu senti muita falta, que quando eu vim pro Brasil eu levei bastante, foi creme de cabelo. Nos Estados Unidos eu não encontrava creme bom pro meu cabelo cacheado. Não encontrava, assim. Comprava marca, assim, dessas que é famosinhas, assim, sabe? Mas nunca deu certo. Então, quando eu vim para o Brasil, eu levei, assim, uma mala cheia de creme, hidratação e creme, né, de passar normal no cabelo, e esmalte. Porque eu Ah, achava esse esmalte sim. caríssimo nos Estados Unidos e não é esmalte bom, assim, sabe? É. Então, eu fiz um estoquinho. Eu também compro esmalte. Mas e aqui, ó? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi eleita ao pé do ano. Como é que aconteceu isso? A família tem que nomear, como é que faz? Ah, Sim, que nem eu falei, né? A AP, ela sempre vai mandando uns concursinhos, assim. Então, eu acredito que eles tenham um e-mail só para host family e um e-mail só para as au pairs. E a minha host, ela recebeu esse e-mail para eleger o au pair do ano. Só que ela não tinha me falado nem nada e tal. E aí, o que acontece? Eles escrevem um texto falando sobre a tua au pair, por que que você acha que ela deveria ganhar o au pair do ano e blá, blá, blá. E aí ela falou assim, eu te inscrevi no au pair do ano e não sei o quê. Aí legal, nossa, obrigada. Só que assim, foi uma coisa que eu achei, meu, 400 mil au pairs, assim, que quem vai ganhar, assim, sabe? Sabe quando você deixou, assim? Aí ela, eu tô tão ansiosa pra te mostrar o texto, mas eu quero que seja surpresa. Aí eu falei assim, não, tá bom. Mas assim, que nem eu falei pra vocês, eu tava muito de boa. Eu não achava que eu ia ganhar um negócio desse. Porque assim, beleza, tava fazendo um bom trabalho e tudo mais, mas eu achava assim que era uma coisa assim, sabe esses concursos que você nunca vê quem ganha, Aham, essas ah, aham. coisas você nunca viu assim, quem sabe? ganhou? Isso, então, eu achei que era um negócio mais ou menos assim, sabe? E aí ela falou assim, nossa, eu recebi um e-mail e eu acho que você tá entre os primeiros, não sei o quê. Aí eu, nossa, mas será? Ela é. Nossa, tô ansiosa. E ela começava lá a encher o Que saco da fofa. LCC. E ela falou assim, pra LCC. E ela Puxando o me saco, mandava ela uns fazendo prints. lobby dela. Gente. Aí ela mandava assim pra LCC. O nome da LCC é de Yolanda. Yolanda, e aí? Quando é que vai ser o concurso? Porque assim, eu tô sabendo que a Dani tá entre os primeiros. E aí, e aí, e aí? Aí ficava assim, sabe? Aquela coisa toda. E aí, finalmente, tipo, saiu o resultado. Aí saiu como eu em primeiro lugar. Só que na hora, sabe quando você não acredita? Eu falei, não, né? Não é ser verdade, não, isso daí. E eu tava trabalhando e ela me ligou, né? Saiu o resultado bem cedo, ela já tava numa clínica, era umas, sei lá, umas 9 horas lá. Você viu? Você viu? E gritava no telefone, você ganhou em primeiro lugar! Que isso aqui? Ela tava mais feliz do que eu.
Aí eu, are you serious? Are you sure it's me? Aí ela, yes, yes, look, e começou a mandar. E aí, aí foi super legal, né? Aí ela mandou o textinho, né, que ela tinha colocado. Aí eles postaram lá no site, acho que vocês devem ter visto. Ela escreveu aquela cartinha. Foi muito legal, assim, para mim foi muito gratificante, para mim foi assim, muita emoção. Nos primeiros dias eu desacreditei, assim, pra mim eu falei assim, ai, não, sabe, será que é verdade? Sabe quando você não aceita? Você Aham. fala assim, meu, não sei, sabe? E aí depois eu comecei a me emocionar muito, falei, caramba, meu, tipo, todo o esforço, todas essas coisas que a gente passa valeu a pena, assim, né? Sei que é É, um prêmio só, mas isso vai fazer tanta diferença pra mim, sabe? Num currículo, enfim, várias coisas. Então, é verdade, é. foi assim, foi incrível. Eu acho que assim, ó, isso tem que ser uma coisa que tem que vir até da própria au pair, de também incentivar, sabe, os rostos. No caso, a minha rosto era muito ligada nessas coisas, assim, eu já era totalmente o oposto, entendeu? Mas às Hum, vezes a pessoa ela é muito boa no que ela tá fazendo, e às vezes eu acho que tem que ser reconhecida por isso, é. sabe? Isso é muito importante que também tenha essa participação, né? Tanto da informação da au pair falar sobre esses concursinhos, de tudo mais, para a Rostene, né? E, tipo, pedir, não sei assim como seria uma forma de pedir, mas falar, sabe? Tipo, para escrevê-la, para participar do programa, para ter um reconhecimento do trabalho, acho que isso é o mais importante, porque eu mesma não sabia que tinha isso de Au Pair do Ano, Uhum. sabe? Então, isso foi uma busca totalmente dela, assim, sabe? Da Rochemont. Então, mas Ai, assim, que fofa. foi demais, foi incrível, assim. Vocês comemoraram o resultado? Ah, nossa, a gente quase chorou juntas. Foi um negócio assim muito doido, Nossa, você muito deu muita sorte com doido. essa família, viu? Eles Eu mesmo. parecem maravilhosos mesmo. Olha, falando honestamente, que bom que você foi, porque eu acho que muita gente não teria a cabeça aberta de ter ido para uma família paquistanesa, né? Porque, infelizmente, preconceitos existem. Então, Sim, muito. tô achando muito legal, assim, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente, contar essa experiência para a galera ouvir e ver que deixa o É que preconceito Sim, de com lado. certeza. É, assim, a gente tem que dar oportunidade, né? A conversa foi muito legal e eu acho que isso foi o principal ponto, sabe? As duas partes foram muito abertas em relação à parte cultural, do que a gente gostava, do que a gente não gostava. Ela ficou muito, assim, preocupada com a questão de achar uma outra au pair. E eu falei pra ela, olha, eu tô super, super disposta a te ajudar a encontrar outra menina. Porque eu sei da dificuldade, sabe? Realmente, Uhum. você vê uma família paquistanesa, não tem nada a ver, sabe? Assim, a família 100% é paquistanesa. Só as crianças que nasceram nos Estados Unidos, mas os pais são do Paquistão, né? Então, assim, ela pediu para a AP abrir o processo de procura de meninas 4 meses antes do meu programa terminar. E eu fui ajudando ela, então ela mesma me passou, tipo, o login dela e a senha dela, e eu ia vendo os vídeos, eu ia colocando os meus favoritos, e aí ela me mandava o que ela gostava, eu mandava de quem eu gostava, sabe? Então, assim, foi uma ajuda mútua ali também para achar outra menina. A gente acabou encontrando uma menina, mas não foi pela Ápia, foi por outra agência, Ela é brasileira também? brasileira também. E assim, quando ela conversou com minha família, obviamente ela deve ter ficado com receio. E eu senti isso quando ela falou comigo, entendeu? E eu falei pra ela, tipo assim, ó, eu sou testemunha, assim, eu tô aqui, eu tô te falando, é uma família muito boa, claro que, assim, todas as experiências são diferentes, mas, assim, pra É. mim, o meu, assim, meus 90% do sucesso do programa, assim, foi muito por conta deles, assim, sabe? Foi uma família que me deu muito suporte. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte também pra dar certo, É. mas, assim, eu dei esse conforto pra ela e ela decidiu seguir com o match e tudo mais, e ela tá indo aparentemente super bem, assim, sabe? Tá se esforçando bastante, a família também ajuda bastante ela. Eu vejo que ela coloca bastante coisas legais no Instagram dela, falando que ela tem bastante suporte, que a família é boa. Então, assim, a gente tem que dar oportunidade, a gente também tem que saber filtrar, principalmente o que a gente vê nos grupos, né, do Uhum. É. Facebook, por exemplo, porque se você for pelas coisas 100% do que tá no grupo também, cara, você nunca vai ser uma au pair, você nunca vai querer entrar É. num programa desse, sabe? Então você tem que realmente filtrar. É por isso que a gente tá aqui, porque, assim, a gente passou por altos e baixos também, Uhum, sabe? A minha primeira família não deu certo, a minha primeiríssima, eu tinha sim. 18 Nossa, aninhos, sabe? Era mais sem uhum, noção do que nunca. E, assim, obviamente, tem histórias horrorosas, tem famílias horrorosas, sim. mas a gente quer que as pessoas escutem essas histórias, essas experiências diferentes de todo mundo, para saber, né, que não tem como você falar, não vai pro programa que é horrível, ou vai pro programa Sim. que é Mil Maravilhas. Não é assim, né?
Tem uma visão mais realista do programa em si, que Exato. tudo na vida tem parte boa, parte ruim, mas a gente tem que saber lidar com isso. E quando você está mais preparada que isso vai acontecer, já torna isso mais fácil de lidar, né? É, Sim, com certeza. Você tem que ir preparado, né? A tua cabeça tem que ir preparado para entender, principalmente que isso é um programa de trabalho, assim, se é o top um das meninas que às vezes me chamam, sabe? Entenda que isso é um programa de trabalho, não é um programa só de viagem, sabe? porque tem Então, gente que assim, acha tem que que ter vai essa e cabeça. vai de férias. E assim, todo trabalho, né, igual que vocês falaram, tem os seus altos e baixos. Quando eu estava aqui no Brasil, eu trabalhava numa grande empresa também, tinha momentos que era difícil, assim, nunca foi nada perfeito, sabe? Então é a Hum, mesma coisa nos Estados Unidos como au pair. Você vai ter os dias que você tá bem, dias que você tá mal. Outra coisa que eu falo bastante para as meninas é em questão de você também tornar a tua rotina boa para você, no é, seguinte sentido, sabe? Porque assim, é um programa que eu acho, na minha opinião, é um programa solitário nessa questão, porque você não tem família perto de você, você vai ter teus é. amigos e tudo mais, mas muitos amigos vão ser amigos de festa, Uhum, entendeu? Então, às vezes, no seu momento difícil, você não vai ter alguém aqui do teu lado para te dar uma força, sabe? Então, assim, hum, você tem que se fazer feliz, sabe? Ah, você tá estressado com alguma coisa, sabe? Sai, faz alguma coisa que você gosta, torne a sua rotina boa para você mesma. é. Por exemplo, uma coisa que eu fazia bastante, quando às vezes eu tinha um dia muito pesado, quando eu tava, por exemplo, cuidando das três crianças ao mesmo tempo, eu saía, ia no parque, andava pelo parque um pouco, sabe? Aí pegava alguma coisinha que eu gostava, um sorvete, eu saía bastante com a Ingrid. Pra isso, assim, às vezes a gente tava muito estressado, a gente, vamos dar uma volta lá por downtown. A gente dava uma volta por downtown, tomava um sorvetinho, conversava. Isso já dá, às vezes te deixa mais relax. Agora, É, se tá só estressado o tempo todo e você não faz nada por você, não adianta, essas coisas vão acumulando, sabe? Então você é. tem que realmente fazer a tua rotina ficar boa pra você mesmo, porque no fim é você. Tem que saber aproveitar o que você pode, né? Tipo, o trabalho tá difícil? Tá, mas é um trabalho, você vai fazer ali e no seu tempo livre você tem que fazer o que te faz feliz. Seja, tipo, vai ler, vai estudar, qualquer coisa, né? Isso, É, Você tem que saber exatamente. Ter aproveitar, foco. é, aproveitar o que você pode. E ter um É, objetivo também, porque assim, você ir para o au pair sem objetivo é outra coisa muito complicada. Porque assim, você tem que saber o que você está fazendo, sabe? Então, por exemplo, eu fui pro au pair porque o meu objetivo era viajar, o principal. Então, eu queria viajar, queria conhecer os lugares, e era isso. Então, assim, tem muita menina que eu vejo que, assim, chegou no programa e não sabe por que que ela está ali, qual que é o meu objetivo depois disso? Ou durante, entendeu? Eu quero guardar dinheiro, o que que eu quero fazer, sabe? Então, eu vejo que tem muita menina que é muito perdida, ela tá ali, sabe? eu vou te falar que eu fui assim. Eu fui assim, eu só queria ir, eu não sabia o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer. Quer dizer, o que eu queria era descobrir o que eu queria da vida. E isso me Uhum. ajudou, assim. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos eu fiquei lá e tal, não sei o quê. Foi aí que eu descobri que dava para ser au pair na Europa, mas até então eu Uhum. achava que eram só 4 países. Aí, assim, no final do meu ano nos Estados Unidos, eu fiquei, pô, vou para Europa, né? Ainda tem muito mundo para ver. Aí um objetivo foi esse, foi crescendo, foi viajar, ver outros países. E aí foi na Alemanha que eu descobri o que eu queria fazer da vida, de trabalho e Uhum. tal, assim que eu fui parar em Londres. Mas o começo mesmo, nossa, eu não tinha noção. Não tinha noção, só fui. Sim. Mas eu acho que isso é interessante também, se você tá meio perdida, não sabe muito bem o que você quer fazer da vida. Você pode aproveitar o tempo que você tem para explorar as opções, né? Sim, e descobrir, né? Porque a gente encontra pessoas que a gente descobre muita coisa, né? É Porque assim, verdade. eu voltei assim, eu acredito que muitas pessoas voltam com outra mentalidade, porque aqui, É, infelizmente, às vezes a gente cresce no núcleo que viajar é uma coisa fora de realidade. Até meus 14 anos, para mim, viajar para os Estados Unidos era uma coisa surreal, era uma coisa assim que é, não era possível. Eu vim para cá, assim, para o Brasil, sabendo, eu vou vir para o Brasil, beleza. Eu tenho certeza que eu vou conseguir para fora, sabe? Eu só preciso seguir esse caminho e ter foco nisso, sabe? Então, assim, é você se descobrir, buscar informação e colocar um objetivo naquilo, porque eu acredito que fica mais fácil nos momentos difíceis, entendeu? Eu tô aqui porque eu vou conseguir isso, eu tô aqui porque eu quero é, seguir isso, é, entendeu? Porque você fica muito lembrar. perdido, começa a se questionar, por que eu tô fazendo isso? Mas no é, Brasil eu era mais feliz, que não sei o que, não sei o que lá, sabe? é, Então, é se descobrir, buscar informação, a cabeça muda totalmente, ser aberto para isso, principalmente, é. E né? no final das contas, você recomendaria ser au pair nos Estados Unidos? Com certeza, assim, é um programa assim que te abre muitas portas, principalmente para conhecer pessoas, para viver uma experiência cultural diferente, para você abrir a sua cabeça.
Estados Unidos é um país muito bom. Eu acredito que só tem que tirar essa ideia de que você consegue comprar o mundo nos Estados Unidos, porque não é assim, né? Você tem que ter ali uma prudência com o seu dinheiro, mas é um país muito legal. Enfim, muitos lugares assim emocionantes para você passear, para você viajar. É um programa muito legal, assim. Eu faria de novo, voltasse no tempo. Com certeza não mudaria, assim, sabe? Isso para mim foi incrível. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, foi isso. Foi o programa do Au Pair. Tive problemas também, como todo mundo teve, perrengue, homesick, tive tudo isso, mas sabe, eu tô aqui, tô feliz. Para mim foi essencial, assim, para minha pessoa, assim, eu falo, sabe? Eu mudei bastante. O que eu tenho que falar para as meninas é essa questão realmente do filtro, né, do que vocês veem, tomar coragem de ir para vir. É um programa muito legal, né, de imersão cultural. E sem dúvida, assim, se eu voltasse no tempo, eu faria de novo. Agora, assim, ser segunda vez ao pé, eu acho que não. Eu acho que eu tô bem. Acabou a cota. Acabou, já foi. Justo, tá Te bom, tá bom. entendemos, a gente te entende. É, Tudo bem. Bom, sim. Daiane, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso ouvir sua experiência. Foi mesmo, foi tão esclarecedora em vários aspectos dos Estados Unidos, principalmente. Nossa, muito obrigada. Ah, imagina, fico feliz. Se você achar tempo aí para fazer o seu podcast, vai ser maravilhoso. Ah, não, muito obrigada, né? Até aproveito para falar, né, que o podcast que eu tenho, né, o Au Pair Podcast Brasil, alguma coisa assim, gente, eu até esqueci. E esse está um pouquinho em stand-by agora por conta do tempo, né? Como eu cheguei agora no Brasil e quando eu estava nos Estados Unidos, estava muito corrido para poder fazer. Mas eu pretendo voltar, sim, aí claro, né, que eu vou avisar vocês e com certeza eu também vou chamar vocês para falar. Como assim, meu? A Duas gente vai vezes au colocar o pair? link. Muito obrigada mesmo. Fico feliz. Eu espero que com essas informações eu possa ajudar também as meninas que querem vir, abrir um pouquinho a cabeça. Às vezes vir uma família que não é americana, mas que vai te dar tanto suporte quanto uma, né? A gente tem que ser open mind, com Isso certeza. mesmo. É. Esse é o nosso objetivo. E ter mais informação Exatamente. também para tentar fugir de cilada, né? É. Ah, sem dúvida nenhuma, com certeza. Muitíssimo obrigada, Daiane. Muitíssimo Eu que obrigada agradeço. mesmo. Se alguém quiser saber mais de você, tem alguma coisa que você quer promover, algum Instagram, YouTube, alguma coisa, ou só podcast? Ao podcast. Por enquanto só o podcast, vocês podem colocar o linkzinho para eles acessarem. Logo, logo, espero eu vou conseguir postar mais algumas coisas e quem precisar também de ajuda, ou se tiver alguma questão, né? Algumas meninas vieram me procurar porque tinham muitas famílias indianas, né? Tem muita família indiana nos Estados Unidos que procura meninas também. Eu estou super à disposição para tirar dúvidas e ajudar vocês. E obrigada mesmo por vocês terem chamado. Fiquei muito feliz, me senti super Excelente. lisonjeada. Falei, ai, gente, que chique! Não, perdoando, a gente não podia ter chamado A outra gente pessoa. tá celebridade no podcast. Muito obrigada mesmo, gente. Obrigada. Um beijo.